Tem gente que diz que trabalhar em cemitério deixa a cabeça da gente meio virada. Eu entendo por que dizem isso. Ficar tantas horas rodeado por túmulos, silêncio e lembranças de gente que já se foi mexe com qualquer um. Mas eu sempre achei que tinha o controle. Sou coveiro desde os 20 e poucos anos, hoje tenho 59. Vi de tudo nesse tempo: enterro de criança, de mãe abraçada com filho, de homem que morreu sozinho, só o padre apareceu. Aprendi a lidar com a tristeza dos outros, mas nunca pensei que fosse ter que lidar com algo que nem tristeza explicava. O cemitério onde trabalho agora fica afastado da cidade, perto de um rio barrento e lento, cercado por mata fechada, um lugar esquecido. A maioria dos enterros é feita no novo cemitério, na parte urbana, todo cercado, com iluminação, placas de bronze reluzentes. O meu é velho, com lápides quebradas, cruzes tortas e covas que afundam depois da primeira chuva. Mas alguém precisa cuidar, e sou eu quem fica lá, inclusive de madrugada, por conta da prefeitura. Dizem que é para evitar vandalismo, mas nunca vi ninguém ir lá para isso. O lugar assusta, só de olhar. Naquela noite, eu estava sozinho na casinha onde guardo as ferramentas, tomando um café fraco e lendo um jornal velho. A lua estava cheia, mas o céu estava meio encoberto e o vento batia forte, fazendo o telhado estalar. Já era mais de 2 da manhã quando ouvi um barulho no portão de ferro, aquele rangido longo, como se alguém tivesse empurrado devagar. Levantei devagar, peguei a lanterna e saí. Achei que fosse algum jovem metido a engraçado ou algum perdido, mas quando cheguei perto do portão ele estava fechado. Nenhuma marca, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Voltei, mas não consegui ficar sossegado. Algo estava estranho. O vento tinha parado de repente e o silêncio era pesado demais. A lanterna falhou 2 vezes no caminho e tive que bater na lateral dela para reacender. Foi aí que comecei a ouvir o som. Era como um passo, mas arrastado, misturado com um tipo de grunhido áspero, quase como um engasgo, vinha de trás da ala mais antiga, onde ficam os túmulos mais esquecidos. Segui devagar com a lanterna tremendo na mão. Quando virei a esquina entre 2 fileiras de sepulturas cobertas de mato, vi o que não queria ter visto. Uma criatura magra, de pelos ralos, cinzentos, dobrada sobre uma cova recém-fechada. As mãos, ou patas, não sei dizer, cavavam com pressa, jogando terra para o lado como se soubesse o que estava fazendo. E sabia, porque quando chegou na tampa do caixão, parou, respirou fundo e rosnou. Mas não era um rosnado de bicho qualquer. Tinha algo de humano naquele som. Algo que parecia querer formar palavras. Fiquei parado, sem saber se corria ou gritava. A criatura virou o rosto para mim. Os olhos eram fundos, escuros, quase secos. E o rabo, fino como um cipó velho, arrastava pelo chão, levantando poeira. Ela se endireitou, primeiro apoiada nos 4 membros, depois ficando em pé com as costas tortas, como se os ossos não estivessem no lugar certo. A pele parecia esticada demais, e o corpo tremia como se estivesse com raiva ou frio. Ela me olhou por um tempo que pareceu longo demais e depois caiu novamente de 4 e correu entre os túmulos, sumindo entre as árvores nos fundos do cemitério. Não teve grito, não teve perseguição, só o som da terra solta escorrendo do buraco que ela deixou. Não consegui ir embora naquela hora. Fiquei encostado numa cruz de concreto, tentando entender se aquilo tinha sido real. Fui embora antes do sol nascer, deixei o buraco como estava. Quando voltei com o dia claro, chamei o diretor do setor de obras da prefeitura. A gente desceu junto até a cova. Estava aberta, a tampa do caixão arrebentada por dentro e vazio. O corpo de uma senhora que havia sido enterrada 2 dias antes tinha desaparecido, sem sinal de arrombamento pelo lado de fora. Só arranhões profundos na madeira e algo que parecia saliva seca nas bordas. Não contei para ele o que vi. Disse que talvez fosse obra de animal selvagem, algum cachorro grande. Mas ele me olhou com uma expressão de quem não acreditava. Talvez tenha sentido o mesmo que eu, que aquilo não era normal, que não era só mais uma noite no meio dos mortos. Depois daquele dia, outras covas começaram a aparecer reviradas, sempre de madrugada. Sempre com o mesmo padrão. Nenhum rastro no chão, só marcas nas árvores próximas como se garras tivessem passado por ali. Pedi para ser transferido, mas negaram. Dizem que é só coisa da minha cabeça.
me deram uma lanterna nova e disseram para parar de tomar café tão forte à noite. Mas eu sei o que vi. Eu ouço quase toda a madrugada, mesmo quando tento fingir que não. Aqueles passos lentos, o arrastar pelo chão. O rosnado que às vezes parece dizer meu nome. Eu continuo indo porque não tenho outra escolha. Mas toda vez que caminho entre os túmulos, sinto que tem algo me observando, esperando. E no fundo eu sei que vai voltar. Porque não estava cavando só por fome. Estava procurando algo ou alguém. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Eu estava dirigindo pela Rota 66, uma estrada que corta os vastos desertos do norte do México. Era uma madrugada silenciosa. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, iluminando a estrada deserta à frente. A solidão e a vastidão do deserto criavam uma sensação de isolamento. Enquanto dirigia, comecei a sentir uma presença estranha no caminhão. Um arrepio subiu por minha espinha, fazendo com que eu olhasse pelo retrovisor. Meus olhos se arregalaram de medo ao ver formas esqueléticas sentadas na parte traseira do caminhão. Pareciam sombras de pessoas que não deveriam estar ali, seus ossos refletindo a luz dos faróis de uma forma inexplicável. Meu coração disparou. Acelerei, tentando deixar aquelas aparições para trás, mas elas continuavam lá, imóveis e assustadoras. O desespero tomou conta de mim. Comecei a rezar, pedindo proteção contra aquelas visões macabras. De repente, as figuras desapareceram. No lugar delas, restava apenas uma sensação de frio e um medo que parecia agarrar-se à minha alma. Dirigi até o amanhecer, com o medo ainda presente, uma sombra persistente que não conseguia afastar. Quando finalmente o sol começou a iluminar o horizonte, decidi que nunca mais dirigiria por aquela rota durante a noite. O que vi naquela madrugada me assombraria para sempre. Um constante lembrete dos mistérios e perigos ocultos nos vastos desertos do México. Na semana seguinte, ainda abalado pelo que vivi, contei a história para alguns amigos no bar da cidade. Todos riram, dizendo que eu provavelmente estava cansado demais ou que a solidão do deserto pregava peças na mente. Mas eu sabia que o que vi era real. Os detalhes estavam gravados em minha memória. Os ossos brilhando à luz dos faróis, os rostos vazios. Com o passar do tempo, tentei seguir com minha vida, mas a lembrança daquela noite continuava a me atormentar. Comecei a evitar dirigir à noite, especialmente em estradas desertas. Minhas noites de sono eram perturbadas por sonhos onde eu me via novamente na Rota 66, os olhos fixos no retrovisor, esperando ver aquelas formas novamente. Decidi procurar mais informações sobre a estrada. Conversei com caminhoneiros veteranos, visitei pequenas bibliotecas e arquivos locais. Descobri que a Rota 66 era conhecida por histórias de acidentes trágicos e desaparecimentos misteriosos. Muitos motoristas tinham visto coisas que não podiam explicar. Encontrei relatos antigos de acidentes fatais envolvendo caminhões, com corpos que nunca foram encontrados. Um desses relatos chamou minha atenção. Um caminhoneiro chamado José Martínez havia desaparecido na década de 70, em circunstâncias estranhas. Seu caminhão foi encontrado abandonado no meio do deserto, sem sinais de luta ou vestígios do motorista. A descrição do caminhoneiro coincidia com as figuras que eu tinha visto na traseira do meu caminhão. A experiência me deixou mais cauteloso e atento às histórias locais. Conectei-me com outros motoristas que tinham passado por experiências similares. As histórias eram diferentes, mas a sensação de medo e o frio inexplicável eram comuns a todos. Muitos deles, como eu, decidiram evitar dirigir pela Rota 66 à noite. Mesmo com o tempo, a memória daquela noite nunca se desfez. Continuo a sentir um calafrio sempre que me lembro da estrada deserta e das sombras esqueléticas. Sei que nunca conseguirei apagar completamente o que vi, mas estou determinado a continuar dirigindo, embora com uma precaução renovada. E sempre, evitando a Rota 66 durante a noite, mantendo-me longe do deserto silencioso que uma vez me aterrorizou.
Dando sequência, vamos a mais um relato. Tudo começou numa noite de sexta-feira, quando eu estava dirigindo de volta para casa depois de visitar minha tia numa pequena vila no interior do México. A estrada era deserta, iluminada apenas pela luz pálida da lua cheia, aquele tipo de noite em que o silêncio é tão pesado que chega a incomodar. Eu estava perdido em meus pensamentos quando vi um homem na beira da estrada, acenando para pedir carona. Parecia desesperado, e embora meu instinto me dissesse para seguir em frente, decidi parar. Ele subiu no carro e agradeceu, se acomodando no banco do passageiro. Tinha um olhar cansado de quem carrega um peso grande demais. Enquanto dirigíamos, ele começou a falar sobre sua família. Disse que estava procurando por eles, mencionando detalhes que só alguém com uma memória muito viva poderia ter. Falou da esposa e dos filhos, descrevendo suas vozes, risadas e até as brincadeiras que faziam juntos, mas havia algo estranho na maneira como ele falava, como se estivesse revivendo lembranças muito antigas. Depois de alguns minutos de silêncio desconfortável, chegamos à cidade. Estacionei o carro e me virei para me despedir, mas ele não estava mais lá. O banco estava vazio, como se ele nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Mais tarde, naquela mesma noite, fui até um bar local para tentar entender o ocorrido. Contei a história ao barman, que me ouviu com uma expressão séria. Quando terminei, ele me olhou de um jeito que me fez sentir um arrepio na espinha. "Você não é o primeiro a ver esse homem", ele disse. Ele era um caminhoneiro que desapareceu há décadas após um acidente terrível. Dizem que ele ainda vaga por aí procurando pela família que perdeu. A ideia de ter dado carona a um fantasma me deixou perplexo. O barman continuou explicando que essa história era conhecida por todos na cidade. O caminhoneiro e sua família morreram num acidente horrível e desde então seu espírito não encontrou paz, vagando eternamente pela estrada. Saí do bar com uma sensação pesada. A noite parecia mais escura e as sombras ao meu redor pareciam mais ameaçadoras. Dirigi de volta para casa com o coração acelerado, olhando pelo retrovisor a cada instante, esperando ver algo que não deveria estar ali. Desde então, evito aquela estrada sempre que posso. A lembrança do homem desaparecido e sua busca desesperada por sua família me assombra até hoje. Pensar que participei, mesmo que por um breve momento dessa história, me marcou profundamente. Nunca mais consegui olhar para aquela estrada da mesma maneira, sabendo que algumas histórias são mais do que apenas lendas, são ecos de um passado que se recusa a descansar. Agora acompanhe a próxima história. Meu nome é Juan, sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi de tudo nessas estradas. Mas uma noite em particular, enquanto cruzava a Serra de Guadalupe, mudou minha vida para sempre. Era uma noite nublada, dessas que parecem segurar a luz dos faróis e não deixar que enxerguemos um palmo à frente. Eu estava sozinho, como de costume, e já passava das 2 da manhã quando comecei a ouvir algo estranho, né? Primeiro pensei que fosse o vento ou talvez algum animal na beira da estrada, mas logo percebi que era diferente. Eram choros, como se alguém estivesse em agonia. Reduzi a velocidade e olhei em volta, tentando localizar a origem daqueles sons. Quando vi uma mulher vestida de branco na beira da estrada, parei o caminhão imediatamente. Ela parecia desesperada, e meu instinto de ajudar falou mais alto. Saí do caminhão com a lanterna em mãos e me aproximei dela. Perguntei se estava bem, mas a mulher não respondeu, apenas continuava a chorar. Foi quando ela levantou o rosto e eu vi seus olhos. Ou melhor, a ausência deles. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas um vazio assustador. Congelado pelo medo, corri de volta para o caminhão e bati a porta com força. Liguei o motor e acelerei o máximo que pude. Enquanto dirigia, o som dos choros continuava ao meu redor. Era como se estivesse dentro da cabine comigo. Olhei pelo retrovisor e a estrada atrás estava vazia, mas o som não cessava. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Quase perdi o controle do caminhão várias vezes, mas continuei dirigindo, desesperado para deixar aquilo para trás. Quando finalmente o sol começou a nascer, os choros desapareceram. A luz do dia trouxe um alívio, mas a experiência ficou gravada em mim. Parei em um posto de gasolina na próxima cidade e desci do caminhão tremendo. Encontrei um grupo de caminhoneiros
e contei o que havia acontecido. Eles se entreolharam com expressões sérias e um deles, mais velho, colocou a mão no meu ombro e disse que eu não era o primeiro a ver aquela mulher. Ela era uma lenda entre os caminhoneiros que passavam pela Serra de Guadalupe, uma alma perdida buscando ajuda que nunca chega. A partir daquele dia, evito passar por aquela estrada à noite. O que vi e ouvi naquela noite não me deixa em paz. Não sei se algum dia vou superar, mas uma coisa é certa: nunca mais vou ignorar os avisos dos mais velhos sobre os perigos da estrada. Se você for caminhoneiro ou costuma viajar por essas bandas, pense 2 vezes antes de parar por alguém à beira da estrada, especialmente se for na Serra de Guadalupe à noite. Algumas almas estão perdidas para sempre e às vezes o melhor que podemos fazer é seguir em frente. Deixe-me contar o que aconteceu depois. Voltei a dirigir, mas aquele choro parecia estar grudado na minha memória. Eu não conseguia esquecer os olhos vazios daquela mulher. Nas semanas seguintes continuei fazendo minhas rotas, mas evitava a Serra de Guadalupe a todo custo. A história se espalhou entre os colegas e cada vez mais caminhoneiros relatavam encontros semelhantes. Alguns viram a mulher, outros ouviram os choros, e todos saíam com a mesma sensação de desespero e medo. Um dia encontrei um velho amigo no posto de gasolina onde tudo aconteceu. Carlos era um caminhoneiro experiente, e quando contei minha história, ele ficou sério. Disse que anos atrás uma mulher havia morrido, tragicamente naquela estrada, vítima de um acidente de carro. Desde então seu espírito parecia vagar pela serra, buscando ajuda que nunca chegava. Carlos sugeriu que eu visitasse um padre na cidade próxima. Ele acreditava que uma bênção poderia ajudar a afastar qualquer coisa que estivesse me assombrando. Relutante, mas desesperado, concordei. O padre, um homem de poucas palavras, ouviu minha história com atenção. Fez uma oração por mim e pelo meu caminhão, pedindo proteção contra qualquer mal que pudesse estar me seguindo. A partir daquele dia, os choros pararam. Não ouvi mais nada durante minhas viagens e, aos poucos, a sensação de medo começou a diminuir. No entanto, nunca mais passei pela Serra de Guadalupe à noite. O que vivi naquela noite foi real e as marcas que deixou em mim também são. Aprendi a respeitar o inexplicável e a nunca subestimar os avisos dos outros. Se você for caminhoneiro ou costuma viajar por essas bandas, pense 2 vezes antes de parar por alguém à beira da estrada, especialmente na Serra de Guadalupe. Algumas histórias não são apenas histórias, e algumas almas estão perdidas para sempre. Às vezes o melhor que podemos fazer é seguir em frente e não olhar para trás. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Essa história aconteceu comigo e ainda me deixa com um frio na espinha só de lembrar. Meu nome é Luiz e tudo começou em uma noite de inverno, quando eu dirigia por uma estrada isolada no interior do México. Estava voltando de uma visita à casa de um amigo em uma cidade vizinha e, como de costume, o caminho era longo e deserto, com poucas casas e quase nenhum movimento. Era por volta das 11 da noite quando comecei a ouvir uma voz chamando meu nome. No começo achei que fosse o rádio, então comecei a mexer nas frequências, tentando sintonizar alguma estação, mas a voz continuava, repetindo meu nome, como se estivesse bem atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do carro ao ver um homem sentado no banco de trás, olhando fixamente para mim. Seu olhar era vazio, sem expressão, mas profundamente perturbador. Em pânico, parei o carro bruscamente no acostamento e me virei para trás, mas não havia ninguém lá. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Respirei fundo e tentei me acalmar, convencendo-me de que era apenas minha imaginação pregando peças em mim. Mas a voz não parava. Continuava a me chamar, mais insistente e clara. Sem saber o que fazer, liguei o carro novamente e continuei dirigindo, desejando chegar logo em casa. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. A estrada estava deserta, sem nenhuma luz além dos faróis do meu carro. A voz continuava a me chamar, cada vez mais alta e insistente. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Era como se estivesse me pressionando, fazendo com que meu medo aumentasse a cada segundo. Quando finalmente cheguei à entrada da minha cidade, a voz cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão repentino que meus ouvidos pareciam zumbi. Estacionei o carro em frente à minha casa, ainda tremendo. Entrei e fui direto para o quarto.
trancando todas as portas atrás de mim. Passei a noite em claro, sem conseguir pregar os olhos, com a sensação de que estava sendo observado. No dia seguinte, contei o que aconteceu para meu amigo Pedro. Ele é daqueles que adoram histórias de terror e sempre tem uma explicação para tudo. Pedro ouviu atentamente e, em vez de rir de mim como eu esperava, ficou sério. Disse que já tinha ouvido falar de coisas estranhas acontecendo naquela estrada, especialmente à noite. Segundo ele, havia uma lenda local sobre um homem que morreu em um acidente de carro ali há muitos anos e desde então seu espírito vagava pela estrada, assombrando os motoristas desavisados. Depois de ouvir isso, fiquei ainda mais perturbado. Não conseguia tirar a imagem daquele homem do banco de trás da minha cabeça. Decidi evitar aquela estrada à noite a todo custo, mas a sensação de ser observado não me abandonou. Sempre que eu dirigia à noite, sentia como se alguém estivesse no banco de trás, mesmo que eu soubesse que estava sozinho. Meses se passaram e eu tentei seguir em frente, mas aquele incidente deixou uma marca profunda em mim. Nunca mais consegui dirigir tranquilamente por estradas desertas, sempre com a sensação de que algo ou alguém estava me seguindo. Esse episódio me fez questionar o que realmente existe além do que podemos ver, e até hoje me pergunto se algum dia conseguirei esquecer aquela noite. Se você estiver dirigindo por uma estrada deserta à noite e ouvir alguém chamando seu nome, não olhe pelo retrovisor. Pode ser apenas sua imaginação, mas às vezes é melhor não saber. Agora vamos para o próximo relato. Tudo começou em 2004, quando decidi deixar a Espanha e me mudar para a Venezuela por amor. Conheci Mariana durante uma viagem que ela fez à Europa. Nos apaixonamos imediatamente, aquele tipo de conexão que parece coisa do destino. Não demorou muito para eu largar tudo e me mudar para lá. Casamos, tivemos 2 filhos e abrimos uma loja de roupas que logo prosperou. Eu achava que estávamos construindo a vida perfeita, mas com o tempo comecei a notar pequenas rachaduras na fachada dessa felicidade. Mariana parecia distante. Pensei que era o cansaço do trabalho ou o peso de criar 2 crianças pequenas. Mas a realidade era muito mais amarga. Descobri que ela estava me traindo, não com um, mas com 2 homens. Um deles era o vizinho, aquele que estava sempre por perto, se oferecendo para ajudar com pequenas tarefas. Foi através de mensagens no celular dela que a verdade veio à tona. Não houve gritos nem acusações. Apenas um silêncio terrível se instalou em nossa casa. A separação foi devastadora. Vendemos a loja para dividir os bens e foi aí que o golpe final veio. Descobri que os 2 filhos não eram meus, mas do vizinho. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Sem nada na Venezuela, voltei para a Espanha com o que restava de mim e algumas malas velhas. Mas o retorno não foi o recomeço que eu esperava. Na Espanha, a vida se mostrou ainda mais cruel. Não consegui emprego e, sem perspectivas, afundei na bebida. Passei a frequentar bares sujos, onde a companhia era tão amarga quanto o álcool que eu consumia. Numa dessas noites fui espancado por um grupo de turistas que me deixaram jogado na rua. Estava no fundo do poço e o desespero era a minha única companhia. Foi então, numa noite particularmente escura, que algo aconteceu. Embriagado e tomado pelo rancor, gritei por qualquer força que estivesse ouvindo. Pedi que meu sofrimento fosse apagado, que minha vida fosse trocada por algo que valesse a pena. Foi quando ele apareceu. Era um homem de aparência estranha, com um olhar penetrante que parecia ver através de mim. Ofereceu-me tudo o que eu tinha perdido e mais, riqueza, uma casa, um carro e até um novo amor. Em troca, apenas uma condição, minha alma. Sem hesitar, aceitei. Naquele momento, o mundo pareceu mudar. Meu corpo tremeu levemente e uma sensação de êxtase se espalhou por mim, como se eu tivesse sido libertado de uma corrente invisível. De repente, tudo se transformou. Consegui uma casa confortável, um carro novo e logo conheci uma mulher que parecia me adorar. Era como se a sorte finalmente tivesse voltado para o meu lado. A felicidade parecia ter voltado, mas a verdade é que a paz foi passageira. No fundo, algo sempre parecia estar fora do lugar. Os primeiros sinais surgiram nos meus sonhos. No começo eram apenas imagens desconexas, flashes de um rosto que aparecia nas sombras, um rosto que sempre parecia se aproximar, mas nunca se revelava por completo.
Com o tempo, os sonhos se tornaram mais vívidos, mais perturbadores. Acordava com o coração acelerado, sentindo que não estava sozinho no quarto. Com o passar dos meses, essas aparições noturnas tomaram outra forma. O homem do acordo começou a surgir com mais clareza. Em cada sonho, ele parecia se aproximar mais e mais, até que numa noite ele finalmente falou. Suas palavras eram diretas. Estava esperando a minha hora. Repetia isso sempre, como uma promessa inevitável. Comecei a evitar dormir, temendo os sonhos e as visões que vinham com eles. Mas não importava o que eu fizesse, ele sempre estava lá, me espreitando, aguardando. Uma noite, não aguentando mais, contei tudo para minha nova esposa. Ela, preocupada, me levou à igreja, na esperança de que a fé pudesse me libertar. Tornei-me um homem devoto, frequentando os cultos todos os dias, buscando redenção. Mas mesmo dentro da igreja, eu sentia que ele estava lá, rindo de mim, por trás das paredes. O medo crescia a cada dia, como uma sombra que não se dissipa com a luz. Os pesadelos continuaram e a presença dele ficou mais forte. Não era só nos meus sonhos que eu via. Às vezes eu sentia sua presença enquanto caminhava pela rua, como se estivesse ao meu lado, apenas esperando o momento certo para se revelar por completo. A sensação era como um aperto constante no peito, uma expectativa dolorosa de algo terrível que estava prestes a acontecer. Cheguei a me questionar se estava enlouquecendo. Cada som estranho, cada sombra na parede me fazia pular de susto. Pedi ajuda aos padres, mas nada parecia ser capaz de afastar o que havia se instalado na minha vida. A única certeza que me restava era que o acordo havia selado meu destino de uma forma que eu não poderia desfazer. Ainda hoje, acordo no meio da noite, ofegante, com a certeza de que ele está próximo. Sei que quando minha hora chegar, ele virá me buscar, e não há prece ou arrependimento que possa mudar isso. Toda essa experiência me ensinou que existem forças que não devem ser invocadas nem em momentos de desespero. Cada escolha traz um preço, e o meu, embora tenha me trazido algumas glórias efêmeras, cobrou um valor que nunca poderei pagar por completo. Agora vivo num estado constante de vigilância. Não sei quando ou como ele vai cumprir a promessa, mas sei que está cada vez mais próximo. Na calada da noite, quando o vento sopra mais frio e a escuridão parece mais densa, sinto sua presença se aproximando. E, ao contrário do que eu gostaria de acreditar, sei que nada poderá me proteger quando esse momento finalmente chegar. Agora continuamos com um próximo relato. Meu nome é Wesley e o que vou contar aconteceu em 2019, em uma pequena cidade de Minas Gerais. Sempre trabalhei no turno da noite e minha rotina era monótona, sair do serviço depois das 11 e voltar para casa de moto por um caminho quase sempre deserto. Naquela noite o ar parecia mais pesado e uma sensação incômoda me acompanhava desde que bati o ponto. O céu estava sem lua e as lâmpadas amareladas dos postes falhavam, deixando a estrada bem assustadora. Passei pelo centro quase deserto e tomei a rua de sempre, ladeada por casas antigas de madeira. Algumas estavam abandonadas, janelas quebradas, portões retorcidos, quintais cheios de mato alto. As luzes das varandas piscavam como velas prestes a se apagar, e eu sentia que algo me observava dali, mas ignorei. Estava acelerando um pouco para chegar logo em casa quando algo atravessou na minha frente. Não vi de onde veio, mas era branco, etéreo, como um véu esvoaçante. Meus instintos tomaram conta, puxei o freio e tudo se tornou um borrão. O impacto me jogou no asfalto, a moto deslizou alguns metros e o silêncio foi substituído pelo ruído do motor morrendo. Meu peito subia e descia rápido, tentando entender o que acabara de acontecer. No chão, senti o frio do concreto penetrando pela jaqueta. Levantei a cabeça e meu olhar percorreu a rua. Nenhum carro, nenhuma pessoa. A única testemunha daquele instante era a própria noite. Minha moto ainda estava caída. Apoiei as mãos no chão para me erguer, mas antes que pudesse alcançar o guidão, percebi algo estranho. A rua parecia mais longa do que antes. Os postes, as casas, tudo parecia diferente, como se estivesse num lugar que eu conhecia, mas ao mesmo tempo não. O cheiro de madeira úmida e terra molhada era mais forte do que nunca, e um som baixo e estranho se misturava com o som das folhas.
Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças depois do susto, mas quando olhei de novo para a rua, vi que não estava sozinho. No meio do caminho, um pouco adiante, algo estava ali. Não tinha feições definidas, apenas uma forma pálida, parada. O ar ao redor parecia diferente, como se tudo estivesse distorcido. Meu corpo travou. O que quer que fosse aquilo não se movia, mas a simples presença me paralisava. O tempo se arrastava. Segundos pareciam minutos. Minhas mãos tremiam quando finalmente segurei o guidão e ergui a moto. Montei no banco sem tirar os olhos do que estava à frente e só quando consegui engatar a marcha percebi que a coisa desaparecera. Não esperei para descobrir mais. Acelerei, meu coração batendo contra as costelas como um tambor. Cruzei as ruas estreitas até alcançar minha casa e entrei com pressa, trancando a porta atrás de mim. Naquela noite, mal dormi. O que eu tinha visto? Um jogo de luz e sombra. O cansaço me enganando ou algo que não deveria estar ali. Nunca mais passei por aquela rua. Nunca mais vi aquilo de novo. Mas até hoje, quando penso naquela noite, o frio percorre minha espinha e a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu chamo Rafael e moro sozinho em um apartamento pequeno há alguns anos. Sempre gostei da sensação de independência e liberdade que a solidão me trazia. A casa era meu refúgio, um lugar onde eu podia relaxar após um dia cheio de trabalho, desligar do mundo e mergulhar na tranquilidade. Mas, há pouco tempo, essa paz foi quebrada de uma maneira que ainda me deixa inquieto. Naquela noite, o apartamento estava quieto, como de costume. Eu tinha acabado de deitar e senti o sono começando a chegar. O dia tinha sido longo e eu só queria descansar. Tudo parecia normal até que eu vi algo vindo da sala. No começo era um ruído baixo, quase imperceptível, mas logo se transformou em passos. Passos pesados, rítmicos, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, com uma intenção clara. Permaneci deitado, imóvel, tentando racionalizar o som. Talvez fosse o prédio, alguém no andar de cima. Mas quanto mais eu ouvia, mais parecia vir de dentro do meu próprio apartamento. Um arrepio percorreu minha espinha e por mais que tentasse me convencer de que estava imaginando coisas, a intensidade dos passos me dizia o contrário. Minha respiração ficou pesada. Eu queria levantar, mas meus músculos pareciam não responder. Os passos continuavam, cada vez mais claros. Estavam na sala, na minha casa. Quem poderia ter entrado? Será que alguém tinha conseguido passar pela porta trancada? Finalmente, juntei coragem e me sentei na cama, tentando acalmar minha mente. Olhei para a porta do quarto, que estava entreaberta, e vi o corredor iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua através das cortinas. Tomei um longo fôlego e me levantei lentamente. Cada passo que dava me parecia um desafio maior do que o anterior. O apartamento parecia de repente muito maior e mais sombrio. Ao chegar na sala, o silêncio me atingiu de forma estranha. Não havia nada ali. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. O sofá estava no mesmo lugar, a TV desligada. Caminhei até as janelas e conferi se estavam trancadas. Tudo estava normal. Talvez eu estivesse mesmo imaginando coisas. Mas quando comecei a voltar para o quarto, os passos recomeçaram. Dessa vez estavam atrás de mim. Não precisei virar para saber. Eles estavam lá. O som dos passos era nítido, cada um mais forte do que o anterior, como se estivessem me seguindo, acompanhando meus movimentos. A sensação era horrível. Parecia que a casa, que até então sempre fora meu refúgio, tinha se transformado em algo completamente estranho e hostil. Sem olhar para trás, corri para o quarto e fechei a porta com força. Me encostei nela, tentando controlar a respiração, o coração disparado. O apartamento estava em completo silêncio de novo, mas eu sabia que não estava sozinho. Algo estava comigo, e aquilo era diferente de qualquer sensação que já havia experimentado. Fui até a cama e me sentei, tentando pensar em uma explicação lógica, mas nenhuma fazia sentido. A sensação de ser observado estava mais intensa. Cada sombra no quarto parecia ganhar vida própria. Eu precisava sair dali, mas o medo me mantinha preso. Foi então que ouvi novamente o som. Agora parecia mais próximo, como se estivesse diretamente do outro lado da porta. Algo ou alguém estava ali.
O som não era mais de passos, era algo mais inquietante. Era como se estivesse raspando na madeira da porta, tentando entrar, esperando que eu abrisse. Minhas mãos tremiam e eu sabia que não podia ficar mais tempo ali. Peguei o celular para tentar ligar para alguém, mas a tela piscou e o sinal caiu. Sem conexão, sem saída, o som de arranhões persistia e dessa vez ele estava mais insistente, como se a coisa do outro lado estivesse ficando impaciente. Fiquei parado, sem saber o que fazer. De repente, as luzes do quarto piscam e por uma fração de segundo o ambiente fica completamente escuro. Meu corpo inteiro fica tenso e naquele breve momento de escuridão tenho a sensação de que algo está ali, muito perto de mim. Quando a luz volta, tudo está como antes, mas a porta do quarto que eu tinha fechado está entreaberta novamente. Não precisei de mais nenhum sinal. Levantei de um salto e corri para fora do quarto, indo direto para a porta da frente. Não me importei em olhar para trás. Destranquei a porta e saí para o corredor do prédio, fechando-a com força atrás de mim. Lá fora, o silêncio era quase tão perturbador quanto o que eu havia deixado dentro do apartamento, mas pelo menos eu sabia que estava fora daquele ambiente opressor. Passei o resto da noite no corredor, sentado no chão, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas minha mente pregando peças. Mas no fundo eu sabia que não era apenas imaginação. Algo entrou na minha casa naquela noite. Algo que não pertence a este mundo. Depois disso, não consegui mais morar naquele lugar. Mudei-me pouco tempo depois, tentando esquecer o que aconteceu. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora bora continuar. Vamos seguir para o próximo relato. Meu nome é Marcos, tenho 31 anos e moro sozinho em Alagoas. Sempre achei que a solidão em casa fosse uma bênção, uma forma de escapar do mundo lá fora, onde tudo é barulhento e agitado. Os momentos em que a casa estava completamente vazia sempre me trouxeram um tipo de paz difícil de explicar. Mas tudo isso mudou em um fim de semana que eu nunca vou esquecer. Era um sábado à noite e eu estava em casa, como de costume. O clima estava agradável e a rotina era a mesma. Janta simples, um filme para passar o tempo. E então fui ao banheiro antes de dormir. Enquanto escovava os dentes, deixei minha mente vagar. Estava tudo tranquilo e o som da água correndo me relaxava. Foi quando levantei a cabeça para olhar no espelho. Atrás de mim, no corredor mal iluminado, notei algo que não deveria estar lá. Uma sombra, vaga, mas densa. Por um momento, pensei que talvez fosse um reflexo estranho, alguma mancha na lente dos meus óculos ou até mesmo um jogo de luz do abajur da sala. Mas não era isso. Aquela coisa estava parada no corredor, bem atrás de mim, e o pouco que pude distinguir era que ela não fazia parte de mim nem da casa. Meu primeiro impulso foi me virar rapidamente, esperando que a realidade me mostrasse que eu estava apenas cansado, que minha mente estava pregando peças. Mas quando olhei para o corredor não havia nada. Apenas o vazio habitual, o piso de cerâmica fria e o silêncio da casa. Suspirei aliviado, tentando rir de mim mesmo. Voltei a escovar os dentes, mas algo me fez dar outra olhada no espelho. Não sei explicar o porquê, talvez uma necessidade de ter certeza de que estava tudo bem. No entanto, quando meus olhos se encontraram com o reflexo de novo, a sombra estava mais próxima, mais nítida. Ela não estava no fundo do corredor como antes, mas quase na porta do banheiro. Não tinha uma forma clara, mas era impossível ignorar. O pavor tomou conta de mim antes que eu pudesse evitar. Eu sabia que tinha que fazer algo. Virei o rosto devagar, tentando encontrar coragem para olhar diretamente para o corredor mais uma vez. Mas, assim que movi a cabeça, o ar ao meu redor pareceu se tornar mais pesado, como se a própria casa estivesse se fechando sobre mim. O corredor ainda estava vazio, completamente normal, mas eu não conseguia me convencer de que estava seguro. Fechei a porta do banheiro com força, trancando-a por instinto. Não sabia o que eu estava tentando evitar, ou se trancar a porta realmente faria alguma diferença, mas precisava de uma barreira, mesmo que fosse psicológica. Sentei-me no chão, encostado na parede, tentando ouvir qualquer sinal de que algo estivesse se movendo do lado de fora. Tudo estava quieto, mas não era uma quietude comum. Havia uma presença, algo invisível que preenchia o espaço,
tornando a casa, que antes era um refúgio, um lugar opressivo e hostil. Tentei me convencer de que estava exagerando, que talvez eu tivesse apenas imaginado tudo, mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que não era só paranoia. Alguma coisa estava ali, do lado de fora, algo que eu não podia ver diretamente, mas que podia sentir. O silêncio que antes me confortava agora parecia um vazio cheio de intenções. Eu sabia que se abrisse a porta não estaria mais sozinho. Minutos se arrastaram como horas. A lâmpada no banheiro começou a piscar e o pânico voltou com força total. O barulho da lâmpada falhando ecoava no pequeno espaço e a ideia de ficar no escuro me aterrorizava. Não podia permitir que aquilo acontecesse. Levantei-me, ainda trêmulo, e fui até a pia, mantendo o olhar fixo no espelho. Não queria olhar novamente, mas algo me forçava a encarar o que estava acontecendo. Olhei. A sombra estava tão perto que parecia que bastaria um passo para que ela me tocasse. Só que dessa vez não estava parada. Lentamente, como se estivesse consciente da minha observação, começou a se mover. Eu queria gritar, mas minha voz simplesmente não saía. O espelho mostrava algo que a realidade não revelava. De alguma forma eu sabia que não podia me mover. Se tentasse sair do banheiro, ela estaria ali esperando. Segurei a pia com tanta força que meus dedos doíam, o corpo todo tenso, esperando que o pior acontecesse. A lâmpada finalmente parou de piscar, mas a sombra permanecia. Ela não estava mais atrás de mim. Estava ao meu lado, dentro do banheiro, próximo o suficiente para que eu sentisse sua presença, mesmo sem ver, lá diretamente. Era como se o próprio ar tivesse mudado, ficando mais denso, mais carregado de algo que não pertencia a este mundo. Eu fiquei ali por horas, incapaz de sair. O pavor tomou conta de mim de uma maneira que nunca imaginei possível. A cada vez que olhava no espelho, a sombra parecia mudar, ficando mais concreta, como se estivesse ganhando forma. Finalmente o cansaço venceu e eu me deixei cair no chão, exausto, com o corpo e a mente debilitados. Quando acordei, o banheiro estava quieto e a luz fraca da manhã passava pela pequena janela. Levantei-me devagar, meu corpo dolorido por ter dormido no chão. O espelho não mostrava mais nada, o corredor estava vazio e a casa parecia ter voltado ao normal. Agora vamos para o próximo relato. Olá, boa noite. Meu nome é Clara e trabalho em casa há alguns anos, de home office. Sempre gostei do silêncio e da tranquilidade que minha casa oferece. Naquela tarde tudo estava normal. Eu estava concentrada no computador, finalizando um projeto que exigia bastante da minha atenção, quando ouvi o som de algo batendo. Era a janela do quarto, um som familiar, que geralmente acontecia quando o vento batia mais forte. Não dei muita importância no início, pensando que era só mais um desses ruídos da casa. Continuei trabalhando, mas o som persistiu na minha mente. Algo me incomodava. Decidi que precisava verificar. Levantei-me da cadeira e fui até o quarto. A janela estava fechada. Estranho, pensei. Talvez eu tenha me enganado. Mas aquele desconforto começou a crescer, como se algo estivesse fora do lugar. Voltei para a mesa, tentando ignorar o que acabara de acontecer. Fiquei ali digitando, mas não conseguia me concentrar. A sensação de que algo estava errado era quase sufocante. Então o som voltou. Dessa vez não foi apenas uma batida, foi como se alguém tivesse empurrado a janela com força. O impacto ecoou pela casa. Levantei-me de novo, com o coração acelerado. Caminhei devagar até o quarto, quase esperando encontrar alguém ali. Quando entrei, o quarto estava vazio, mas a janela ainda estava fechada. Senti uma onda de confusão misturada com medo. Como aquilo podia ser possível? A janela não tinha se mexido, mas eu jurei ter ouvido o som claramente. Fiquei parada por alguns segundos, encarando o vidro, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o vento estivesse empurrando as paredes ou algo assim, mas a ideia não me tranquilizou. Voltei para o escritório e, ao me sentar, a sensação de ser observada começou a me envolver. Era quase palpável, como se algo ou alguém estivesse dentro da casa comigo, me vigiando. Meu coração batia mais rápido. E cada pequeno ruído, cada ranger do piso ou sopro de vento lá fora, parecia amplificado. Olhei pela janela do escritório, tentando encontrar alguma coisa que justificasse o que eu estava sentindo. A rua estava deserta,
O céu começava a se tingir de um cinza escuro, anunciando a noite que se aproximava. Apesar da visão tranquila lá fora, a sensação de peso na casa continuava, como se o ar tivesse ficado mais denso. Voltei minha atenção para o computador, tentando focar no trabalho e ignorar o medo crescente. Mas em pouco tempo um novo som me fez parar. Não era a janela dessa vez. Era um barulho mais sutil, como se algo tivesse se movido na sala ao lado. Meus músculos ficaram tensos. Tentei ignorar, mas a ideia de que algo estava se movendo na casa, por conta própria, não saía da minha cabeça. Não havia mais como fingir que era minha imaginação. Com passos hesitantes, caminhei até a sala. A luz do abajur era fraca, lançando sombras longas pelos cantos. O ambiente estava em silêncio, mas um silêncio que parecia pesado, como se eu não estivesse mais sozinha. Meus olhos percorriam o espaço, procurando algo, qualquer coisa que pudesse explicar o que eu tinha ouvido. Quando virei de volta para o corredor, notei que a porta do quarto, que eu tinha deixado aberta, agora estava semi-fechada. Um frio percorreu meu corpo. Caminhei lentamente até ela, sentindo o chão sob meus pés cada vez mais distante, como se eu estivesse me afastando da realidade. Empurrei a porta devagar, com a respiração controlada, e dei uma última olhada pela fresta. O quarto estava exatamente como antes, mas algo estava diferente. Uma sombra mais escura que o normal parecia se projetar no chão, vinda de um canto que eu não podia ver diretamente. Me aproximei com cautela, mas à medida que me aproximava, a sombra parecia recuar, como se estivesse consciente da minha presença. Meu corpo inteiro queria sair correndo dali, mas ao mesmo tempo algo me puxava para frente. Quando cheguei ao canto do quarto, a sombra desapareceu, sumindo nas paredes como se nunca tivesse estado ali. Eu sabia que tinha visto algo, que algo estava me vigiando, mas agora a casa estava em silêncio absoluto novamente, como se o ambiente tivesse voltado ao normal. Voltei para o escritório, com as mãos ainda trêmulas, tentando me acalmar. Mas eu sabia que algo estava errado. Cada barulho, cada canto escuro da casa parecia esconder algo à espreita. As horas passaram e o silêncio da noite trouxe ainda mais desconforto. Não consegui trabalhar, não conseguia sequer pensar em outra coisa. Fiquei sentada, olhando para o monitor, esperando que algo mais acontecesse. Foi então que ouvi o som da janela de novo, agora mais forte do que nunca. Levantei-me imediatamente, mas antes que eu pudesse chegar ao quarto, a porta do escritório se fechou sozinha com um estrondo, me prendendo ali. Fiquei paralisada por um momento, com a respiração entrecortada, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente criei coragem para tentar abrir a porta, ela estava trancada, como se alguém tivesse virado a chave pelo lado de fora. Me afastei lentamente, com o coração disparado. O som da janela, o silêncio pesado, a sensação de que algo estava me vigiando. Tudo se acumulou numa onda de pânico. Fui até a janela do escritório tentando encontrar uma saída. Do lado de fora, a rua estava deserta e escura, mas a ideia de sair pela janela parecia minha única opção. De repente, a porta se abriu com um estrondo, batendo contra a parede. Eu sabia que não estava sozinha. Sabia que havia algo ali, algo que eu não conseguia ver, mas que me cercava, me observava. Corri para fora do quarto e saí de casa sem olhar para trás. Desde aquela noite, não consegui mais ficar sozinha naquele lugar. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio e sou motorista de ambulância há mais de uma década em um hospital aqui de Goiânia. Já vi de tudo nas estradas. Acidentes horríveis, cenas que ficam marcadas para sempre na memória. Mas nunca imaginei que algo como o que aconteceu naquela noite poderia ser real. Era uma noite como qualquer outra e estávamos em plantão quando recebemos uma chamada urgente para um acidente grave na rodovia, próxima à cidade. As informações eram poucas, mas sabíamos que havia várias vítimas. O tempo estava ruim, chovia forte e a visibilidade na estrada era péssima. A comunicação pelo rádio também estava horrível, com chiados e falhas que dificultavam nossa conversa com a central. Mas seguimos em direção ao local, como de costume, prontos para ajudar. Quando nos aproximamos do ponto indicado, algo estranho aconteceu. Enquanto dirigíamos pela estrada deserta e mal iluminada, vi uma mulher correndo na direção da ambulância, ensanguentada,
com a roupa rasgada e o olhar desesperado. Instintivamente pisei no freio e parei a ambulância. Ela parecia estar em pânico e sua aparência indicava que tinha se machucado seriamente no acidente. Desci rapidamente, abri a porta de trás e a ajudei a entrar. Ela estava pálida, ofegante, mas ainda consciente, parecia que estava em choque, mas viva. Você vai ficar bem. Estamos indo para o hospital, eu disse a ela, enquanto voltava para o volante. Peguei o rádio novamente e tentei falar com a central. Estamos a caminho do hospital, já temos uma vítima aqui com a gente. Avisei. A comunicação ainda estava falhando, mas consegui passar a mensagem. Dirigi o mais rápido que pude, tentando manter a calma, enquanto minha mente estava concentrada na estrada e nas vítimas que ainda poderiam estar no local do acidente. A mulher no banco de trás não falava, apenas se sentava em silêncio, o rosto ensanguentado refletido no retrovisor. A cada olhada senti uma estranha sensação de desconforto, mas continuei. Quando finalmente chegamos ao hospital, saí do volante e fui direto para a porta de trás da ambulância, pronto para ajudar a mulher a sair e levá-la para a equipe médica. Mas quando abri a porta, o banco estava vazio. Eu fiquei completamente paralisado. Tinha certeza de que ela estava ali. Eu a tinha visto, ajudado a entrar. Olhei para o interior da ambulância, procurei por qualquer sinal dela, mas não havia absolutamente nada. Nenhuma gota de sangue, nenhum vestígio de que alguém tivesse estado ali. Me sentindo totalmente desorientado, fui até o pronto-socorro e expliquei o que aconteceu. Foi então que me disseram algo que fez meu sangue gelar. A única mulher envolvida naquele acidente, segundo os socorristas que já estavam no local, havia morrido na hora. Ela não tinha como correr, muito menos ter sobrevivido tempo suficiente para pedir ajuda. Eu tentei argumentar, dizendo que eu a tinha visto com meus próprios olhos, que ela estava na ambulância, mas a equipe me olhou com a mesma expressão de incredulidade. A mulher que eu descrevi não poderia ter estado ali, ela já estava morta antes mesmo de eu chegar ao local. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Sempre fui uma pessoa cética, alguém que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Mas agora, toda vez que olho pelo retrovisor da ambulância, especialmente nas noites de chuva, vejo o rosto dela. O olhar desesperado, ensanguentado, refletido no vidro. E, por mais que eu tente esquecer, sei que nunca vou conseguir apagar da minha memória aquela mulher que de alguma forma me encontrou naquela estrada. Algo muito além da nossa compreensão aconteceu naquela noite. E por mais que eu tente encontrar uma explicação, sei que vou carregar essa experiência comigo para o resto da minha vida. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Carlos, tenho 32 anos e sou paramédico há quase 10 anos. Já passei por muita coisa nessa profissão, acidentes, resgates, cenas difíceis de apagar da memória, mas naquela noite chuvosa vivi algo que nunca consegui esquecer. Era uma noite comum, dentro do possível para o nosso turno. A chuva caía forte, as ruas estavam escuras e vazias, e as chamadas de emergência estavam tranquilas, até que o rádio chamou. Um homem de uns 50 anos havia desmaiado no meio da rua e fomos acionados para socorrê-lo. Quando chegamos ao local, ele estava deitado na calçada, inconsciente, mas com pulso firme e respirando normalmente. Nada indicava o motivo do desmaio. Colocamos o homem na maca e o levamos para dentro da ambulância. Ele estava pálido, mas parecia estável. Durante o trajeto até o hospital, no entanto, comecei a sentir que havia algo de estranho. Era como se o ar dentro da ambulância tivesse ficado mais pesado e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. De repente, enquanto eu ajustava os equipamentos, senti algo. Olhei para o homem deitado e ele havia aberto os olhos, me encarando de maneira fixa, sem piscar. Seu olhar era profundo, vazio, como se ele estivesse olhando diretamente dentro de mim. Tentei falar com ele, perguntei como ele se sentia, mas ele não respondeu. Apenas continuava me olhando, seus olhos vidrados e sem vida, como se quisesse dizer algo que não conseguia. Minha colega que estava dirigindo não percebeu a mudança imediata. Eu, tentando manter a calma, chequei seus sinais vitais, que ainda estavam normais, mas o olhar dele continuava cravado em mim. Algo naquele olhar começou a me perturbar profundamente. Era como se o rosto dele estivesse mudando,
como se as feições que eu via não fossem mais as mesmas. Foi quando eu percebi que o rosto dele parecia com alguém que eu conhecia, alguém familiar, mas não conseguia lembrar quem. Aquela sensação tomou conta de mim e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Tentei afastar esse pensamento e me concentrar no trabalho, mas a cada vez que eu olhava para ele, sentia como se estivesse encarando alguém do meu passado, alguém que eu deveria reconhecer. Quando finalmente nos aproximamos do hospital, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma forte pressão no peito começou a me incomodar, como se algo invisível estivesse me empurrando. Olhei novamente para o homem e seu rosto parecia cada vez mais distorcido, seus olhos mais profundos e escuros. Era como se ele estivesse me observando de uma maneira sobrenatural. Assim que chegamos ao hospital, abri a porta da ambulância e quando me virei para pegar o homem, ele não estava mais lá. O banco estava vazio. Minha colega e eu nos entreolhamos, completamente em choque. Perguntamos ao médico de plantão sobre o paciente, mas ele disse que ninguém havia sido trazido naquela hora. Não fazia sentido, porque ambos tínhamos visto o homem e o colocado dentro da ambulância. Ficamos parados, perplexos, olhando para o banco vazio. O silêncio na ambulância era ensurdecedor, tudo parecia surreal, como se tivéssemos acabado de sair de um pesadelo. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Será que o homem realmente existiu? Ou será que algo além do que podemos entender estava presente ali? Não consigo tirar da cabeça o olhar daquele homem e a sensação de que eu o conhecia de algum lugar, mas não sei de onde. O que quer que tenha sido deixou uma marca profunda em mim e, por mais que eu tente esquecer, sei que nunca vou deixar de sentir aquele arrepio toda vez que penso naquela noite. Encerramos os relatos de hoje. Agradeço de coração a todos que acompanharam até aqui e um abraço especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Com carinho, seu amigo Raul.